Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o Salmo 21. E nós podemos ver que a próxima secção de Salmos, Salmo 21, 22, 23 e 24, vão ser salmos messiânicos, salmos que apontam para a pessoa de Jesus Cristo. E vão fazê-lo de uma forma muito clara. Certamente não ficaremos com a mínima dúvida de que se está a falar da pessoa de Jesus Cristo. Este salmo é realmente muito importante e é muito importante por várias razões. Uma é como esta que eu já apontei, porque ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E de facto ela aponta também para cada um de nós, para nós que vivemos neste século. Traz ensinamentos para as igrejas, para as comunidades. E devemos de facto olhar para este salmo com muita atenção, com muito carinho, para retirar deles o grande ensinamento que Deus tem para nos dizer. Infelizmente, muitas vezes nós não damos ênfase suficiente ao conteúdo deste salmo. Este salmo vai apontar, então, para a ascensão de Cristo, podemos dizer assim, para a subida de Cristo aos céus. Muitas vezes, nas igrejas, nós até observamos o Natal, a Páscoa, até observamos também o dia de Pentecostes. Algumas comunidades fazem a celebração do dia de Pentecostes, destacam este dia. Eu acho que é extremamente importante. Na nossa comunidade sempre o fazemos também. Um dia realmente importante, o dia de Pentecostes. Mas por vezes há comunidades que se esquecem do dia da ascensão de Cristo. Muitas vezes fica esquecido este dia tão glorioso, este dia em que Cristo ascendeu aos céus e efetivamente foi preparar-nos lugar, como disse ele mesmo quando estava com os discípulos. E este salmo aqui é um salmo de Davi e ele fala efetivamente do reino de Cristo como rei, que vem um dia também reinar sobre a terra. Este é um salmo, sem dúvida, um salmo de adoração profunda que nós devemos ter em linha de conta. Então vamos passar a ler este Salmo 21, o verso 1, nos diz o seguinte: Na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com o teu salvamento. Estas palavras aqui, Davi estava a referir-se à alegria que ele encontrava em Deus, à força, como ele se renovava, fortalecia quando se encontrava com Deus. Muitas vezes Davi foi exaltado pela grande libertação do Senhor. Porém, estas palavras se referem em primeiro lugar não a Davi, mas a Jesus Cristo. A Jesus Cristo como Rei e Supremo Senhor dos Senhores. Ele teve efetivamente o seu período de grande humilhação, de grande sofrimento enquanto esteve no nosso meio. Mas um dia, efetivamente, Jesus Cristo irá governar no nosso mundo. Jesus Cristo voltará como Ele próprio prometeu nas suas palavras, nas suas Escrituras. Então devemos permanecer com esta esperança no nosso coração. E por isso vamos continuar a ler o verso 2, dizendo: Satisfez-lhe o desejo do seu coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. O desejo do seu coração foi atendido. É o que diz aqui Davi neste versículo. Ele que teve tantas lutas, que enfrentou tantas batalhas, teve efetivamente momentos de grande perigo. Mas, no entanto, Deus sempre ouviu a sua oração. Mas também isto se aplica, como eu disse, à pessoa de Jesus Cristo, que viveu momentos de grande intensidade, ao ponto de vermos a paixão de Cristo, aquele momento no jardim do Getsemane, onde ele sofreu intensamente, mas mesmo assim Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração. E o verso 4 a 6 ainda diz: Ele te pediu vida e tu lhe destes. Sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobre-revestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença.
Certamente aqui o salmista está mais uma vez a refletir acerca de Jesus e está a refletir acerca do impacto da vida na vida dos outros. A questão da longevidade para sempre. Efetivamente, às vezes nós pensamos em longevidade e pensamos numa pessoa que vai ficar velhinha, ficar sempre a viver. Mas o conceito de Deus, de vida e de vida eterna é muito diferente daquele que nós temos na nossa mente. A vida eterna efetivamente não se resume à matéria, mas efetivamente à nossa vida espiritual. Essa é, na realidade, a vida eterna, pois a vida espiritual durará para sempre e também, ao mesmo tempo, o impacto que nós temos na vida dos outros, o testemunho que deixamos, o legado que deixamos àqueles que são as pessoas com quem convivemos. E há, efetivamente, pessoas que deixam um testemunho que dura para muito tempo. Seja, por exemplo, pessoas que nós temos, como o rei de Portugal, que, enfim, deixou uma história para nós, seja personagens da história que deixaram textos que escreveram, que marcaram gerações, seja o próprio fundador deste programa que já faleceu na América e pôde deixar para nós também manuscritos que nos ajudam ainda hoje a meditar na palavra de Deus, e são pessoas que efetivamente deixaram um legado, marcaram gerações, foram pessoas que foram mais longe do que a sua própria vida material. E isto é importante nós também termos em linha de conta quando refletimos sobre longevidade. O verso 7 diz: o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Vemos que Davi efetivamente depositava a sua confiança em Deus e de forma alguma ele abdicava de ter esse relacionamento profundo com Deus. O verso 8 prossegue: a tua mão alcançará todos os teus inimigos e da tua destra apanharás os que te odeiam. Davi finalmente conquistou todos os seus inimigos. Israel tinha um grande número de inimigos quando Davi começou a reinar, mas quando Davi estabeleceu o seu reino, efetivamente os seus inimigos foram dominados e nunca Israel teve um império, digamos assim, tão grande como quando Davi era rei e Salomão era rei. Nunca mais Israel retomou os limites da sua fronteira como naquele período. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que os nossos inimigos não são de carne e osso. Os nossos inimigos são efetivamente espirituais. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta não é contra seres humanos. E infelizmente às vezes assistimos a religiões pelo mundo fora que fazem e provocam efetivamente atentados contra a vida humana. Os cristãos verdadeiros não atentam contra a vida dos outros. Infelizmente nós olhamos para a história e com grande vergonha temos de assumir que alguns que se diziam cristãos pegaram em armas para supostamente divulgar a fé. E as cruzadas foram talvez dos atos mais bárbaros que alguma vez se cometeram em nome de Cristo. E muita coisa tem sido feita em nome de Cristo, onde Cristo não tem nada a ver. Efetivamente, Cristo é uma mensagem de amor e de esperança que transforma a vida de uma forma radical. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. A sua luta não é contra o seu pai ou a sua mãe, ou contra o seu vizinho, ou contra o seu amigo que o discrimina por você ser cristão. A sua luta não é contra pessoas, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Diz a palavra de Deus. O que nós temos de fazer é orar. Orar pelas pessoas que efetivamente nos discriminam, orar pelas pessoas que nos maltratam, bem dizer os que nos maltratam, amar os nossos inimigos. Esta é a mensagem do Evangelho. É óbvio que temos que fazer valer os nossos direitos. Existem leis que defendem a liberdade religiosa, existem leis que defendem os princípios de igualdade. E essas leis nós devemos usá-las. Portanto, se há alguém que o está a discriminar por você ser cristão, por ter princípios diferentes talvez de que outra pessoa na sua freguesia, no seu bairro, na sua zona tem, você pode fazer valer os seus direitos. E isto não é necessariamente um ato contra aquela pessoa. Não, antes pelo contrário, é um ato de estabelecer a justiça e a igualdade de direitos. Então, temos de ter em atenção quais são as motivações que nos levam a fazer valer os nossos direitos.
deve ser o amor ao próximo, mas também deve ser o amor à justiça, o amor à verdade, para que essas coisas efetivamente sejam estabelecidas. Não mais lutamos contra seres humanos, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Mas o verso 9 ainda prossegue e continua o salmista a dizer: Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na tua indignação, os consumirás, o fogo os devorará. Aqui o salmista agora refere-se ao julgamento de Deus. Muitas vezes nós, quando falamos de Deus, como é óbvio, falamos do amor de Deus e da justiça de Deus. Mas muitas vezes as pessoas pensam que Deus é assim tipo Pai Natal. O facto de Deus nos amar muito não quer dizer que Deus vai deixar passar impune todo o tipo de atrocidades que nós podemos cometer. Seria até injusto se Deus fizesse isso. Por isso mesmo o salmista diz que um dia Deus vai fazer justiça. É verdade que Deus criou esse espaço, o inferno, que muitas pessoas não gostam de ouvir falar sequer, e com razão, por um lado, para Satanás e os seus anjos, mas efetivamente Deus não deixará de fazer justiça. Quando nós assistimos a seres humanos, como alguns ditadores que nós já conhecemos na nossa própria geração, que mataram milhares de pessoas simplesmente porque tinham ideias diferentes, isto é horrível, isto não pode simplesmente ser feito através da justiça humana. Deus fará a justiça e Ele é um Deus justo. Ele não deixará que o ímpio prospere sempre. E damos graças a Deus porque em alguns casos a justiça é feita, mas infelizmente noutros casos não é. Por vezes não se chamam ditadores, mas provocam a morte e o sofrimento a milhares de pessoas na mesma. Por vezes até se chamam governos democráticos, mas no entanto provocam a desgraça e a destruição a milhares de famílias. E Deus não deixará isso impune. Mas vamos voltar aqui então ao Salmo 21, verso 10, que continua a dizer: Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti e intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-lo. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Vemos como Davi continua a dizer que Deus fará a justiça. Deus é um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que não permitirá que inocentes continuem indefinidamente a sofrer às mãos de alguns. E o verso 13 diz: Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. É bom ver como os filhos de Deus normalmente olham para a ação de Deus, para a justiça de Deus, e não ficam com medo de Deus. Não, antes pelo contrário. Quando percebemos que Deus vai agir, ficamos com gratidão no nosso coração. Isto não porque sejamos melhor que os outros, não porque não necessitemos da ação de Deus, antes pelo contrário, é porque necessitamos da ação de Deus na nossa vida que nós nos alegramos. Porque sabemos que é através da pessoa de Jesus Cristo que nós temos possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Todo o ser humano estaria, enfim, de alguma forma debaixo desta justiça de Deus, estaria debaixo deste julgamento. Mas a pessoa de Jesus Cristo pode transformar esta situação. É o único que pode transformar esta situação. É por isso que a Bíblia o apresenta como Salvador. Se não houvesse crise, se não houvesse tempestade, se não houvesse efetivamente um juízo que nos condenasse, não havia espaço para um Salvador. Cristo é o Salvador porque efetivamente havia um julgamento. Havia uma situação da qual nós necessitávamos ser salvos. E é por isso mesmo que Ele veio. E nós somos salvos pelo amor que Cristo nos tem, pelo amor que Deus nos tem. Não que sejamos melhor uns que os outros, mas porque aceitamos o perdão que Deus nos dá. E você pode aceitar esse mesmo perdão agora mesmo. E se você o fizer, a palavra de Deus promete que você tem vida eterna, que você não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar em Cristo como nosso único Salvador. Só nele podemos confiar. E como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido.
e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até ao dia final. Se você é um cristão, pode se alegrar então com esse dia, um dia em que Deus nos dará a oportunidade de nos tornarmos então mais semelhantes a eles. Talvez você ainda não fez isso, mas se não fez, pode neste momento fazer uma oração de entrega, dizendo: Deus, eu me arrependo de ter andado de costas voltadas para Ti, de ter vivido em pecado, e entrego agora a minha vida nas Tuas mãos. Quero que sejas Tu o meu Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje, eu quero me comprometer em Te conhecer melhor. A partir de hoje, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Quero, a partir de hoje, conhecer mais a Tua vontade através da leitura da Bíblia, através da oração, através de frequentar uma comunidade cristã onde a Bíblia é ensinada de uma forma séria, de uma forma completa. E espero, ó Deus, que Tu me faças crescer espiritualmente. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e peço perdão em nome de Jesus. Se você fizer esta oração sincera que eu acabei de fazer, a palavra de Deus promete que você é, neste momento, um filho de Deus. Que o Espírito Santo veio selá-lo neste momento e passou da morte para a vida. Jesus Cristo se tornou efetivamente o seu Salvador. E como diz ainda as Escrituras, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos, de se tornarem filhos de Deus. Isto diz a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 1, no verso 12. Se você fizer esta oração, a palavra de Deus promete isso. Não sou eu, não é uma nova religião, não é qualquer outra seita ou grupo, não, é o próprio Deus. E se você é um cristão ou sempre se identificou como sendo um cristão, talvez nasceu num lar cristão, foi batizado em criança, mas efetivamente não tem este relacionamento com Deus. Um relacionamento onde você pode abrir o seu coração a Deus, onde Deus ouve as suas orações e responde aos seus pedidos. Se você não tem este relacionamento e gostaria de passar a ter, pode fazer esta oração também. Certamente Deus vai iniciar um processo de transformação no seu ser como você nunca antes assistiu. E eu sei que muitas pessoas têm vivido já este processo. Algumas pessoas têm-nos escrito a dizer aquilo que Deus tem feito na sua vida. E é com grande alegria que nós recebemos essas notícias, pois efetivamente nós partilhamos esta mensagem na esperança de que mais pessoas possam encontrar esta esperança que a palavra de Deus nos dá, de que efetivamente podemos ter um relacionamento profundo com Deus. E temos recebido notícias de norte a sul de Portugal, até nas ilhas, ainda onde não chegamos com o nosso programa, mas algumas pessoas enviam material para lá, cassetes e outro material para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Notícias dos locais onde a palavra de Deus chega através destas ondas de rádio, de pessoas que têm transmitido a transformação que têm vivido nas suas vidas. E isto é de grande alegria para nós, que efetivamente partilhamos esta palavra de Deus consigo. Aguarde nesta esperança. Mantenha-se firme e fiel na palavra de Deus. Comece a visitar uma comunidade cristã perto da sua casa. Visite uma igreja. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Talvez vá à igreja em momentos de festa. Talvez vá à igreja nas cerimónias oficiais e pouco mais. Eu desafio você começar uma vida diferente, uma vida de ouvir a voz de Deus. Não procure pessoas perfeitas ou igrejas perfeitas, você não vai encontrar. Certamente, se encontrar uma igreja perfeita, avise-me a mim e a si para você não lá entrar, porque se você entrar vai estragar de certeza essa igreja perfeita, porque você e eu não somos perfeitos. Então procure uma igreja, provavelmente vai encontrar defeitos, provavelmente vai encontrar coisas que não estão bem, mas talvez você pode contribuir para que essas coisas melhorem. Talvez você, analisando e vendo, pode efetivamente dar do seu tempo, dar dos seus talentos para você contribuir para uma comunidade a ser diferente. Visite a igreja mais próxima da sua casa ou uma igreja onde você tem alguns amigos e conhecidos que o possam fazer sentir-se bem lá nesse local. Mas tome atenção, visite uma igreja essencialmente que ensina a palavra de Deus de uma forma completa. Esse é o grande requisito. Muitas pessoas dizem, telefonam e escrevem a perguntar qual é a igreja certa, qual é a igreja que eu devo frequentar.
A minha resposta é: a igreja que você deve frequentar deve ser uma igreja onde a Bíblia é ensinada com seriedade. Se você começa a ver que o ensino que estão a dar nessa comunidade, nessa igreja, não se insere naquilo que a Bíblia ensina, então o melhor é de facto procurar uma comunidade, uma igreja, onde a Bíblia é ensinada com toda a integridade. Se você verifica que essa igreja onde você vai tem práticas que são contrárias às Escrituras, é melhor verificar se efetivamente deve continuar nessa comunidade. Talvez não é essa a comunidade cristã onde você deve estar. Deve procurar uma comunidade cristã onde a Bíblia é ensinada e vivida de uma forma integral. Agora, não é uma comunidade perfeita. Você vai encontrar situações certamente que lhe vão desagradar, mas você tem que analisar: estão à procura de viver a vontade de Deus de uma forma completa, sim ou não? Se sim, então deve permanecer nessa comunidade. Se não, saia e procure uma outra comunidade. Não vai ser no primeiro culto que você vai verificar que é uma comunidade onde a Bíblia é ensinada. De certeza que não. Talvez vai levar algum tempo, vai levar algumas semanas, vai levar alguns meses, mas você mantenha-se atento, verificando se o ensino bíblico é de acordo com toda a Escritura. Se for, então vale a pena permanecer aí. Eu espero sinceramente que esta palavra de Deus tenha transformado hoje a sua vida. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E que Deus o abençoe e guarde. Até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.